E aí, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez estamos com vocês aqui para compartilhar das grandes bênçãos que Deus tem nos dado, as maravilhas que têm chegado até o nosso conhecimento através da bendita e gloriosa Palavra de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, diz que a Palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nada ficará nu e patente diante da palavra de Deus. Você vê que no capítulo 4 e no verso 12 de Hebreus, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Viva por quê? Porque a palavra de Deus ficou impressa num papel hoje, escrita num livro chamado Bíblia, mas nós sabemos que ela é a palavra de Deus. A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo. Você crê nisso? E ninguém consegue deter esse livro. Ninguém consegue parar. Alguns escritores escrevem o seu livro até baseado em cima da Bíblia, pegando referências bíblicas para escrever um livro. E eles até podem ser conhecidos, e esse livro ele fica um tempo no mercado, nas livrarias, chega ao conhecimento de alguns e alguns não. Mas a passar de uma geração já ninguém às vezes conhece mais. Mas a Bíblia não, já faz 1500 anos que ela foi escrita, e cada dia que se passa, mais gente conhece a palavra de Deus. E eu quero dizer para você que se você chegar em qualquer casa, pode ser a casa mais simples que for, é difícil você não se deparar com a Bíblia. Principalmente aberta em dois salmos, Salmo 91 e o Salmo 23. Está aberta ali. Se as pessoas lerem a Bíblia ou não, isso daí nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei, que muitas pessoas, quase todas as pessoas, têm acesso à Bíblia. Uma por ela não ser um livro muito caro. Hoje, com pouco dinheiro, você compra uma Bíblia boa. E se você não tem dinheiro para comprar a Bíblia, e você chegar em qualquer templo religioso e dizer que você quer uma Bíblia, eles vão dar um jeito de arrumar uma para você. Então, esse livro, ele chega fácil a todas as mãos daqueles que querem ter. Agora, um livro é difícil uma pessoa te dar um livro. Um livro você tem que procurar uma livraria, o nome do livro que você quer, o escritor, e lá pagar pelo preço do livro para você ter. É muito difícil. Agora, a Bíblia, as pessoas fazem questão de comprar uma Bíblia e dar para alguém, principalmente se a pessoa quer ter a Bíblia. Por quê, meus amados? Porque por detrás de tudo isso há um mistério. Por trás de tudo isso há um mistério, porque ela é a palavra de Deus. Mesmo que ela esteja registrada num papel, num livro chamado Bíblia, mas quando alguém abre e faz menção do que ali está escrito, dá voz
aquele escrito que ali está, praticamente, Deus falando contigo. A Bíblia aberta praticamente é Deus falando conosco. Por isso que ninguém consegue deter esse livro. Por isso que esse livro chamado a Bíblia é tão questionado, é tão discutido no mundo. Muitas vezes as pessoas brigam por causa desse livro, pelos escritos que ali estão, porque cada pessoa nesta carne tem um entendimento. Nós, humanamente, carnalmente, podemos ler a Bíblia de capa a capa e muitas vezes não entender, interpretar a Bíblia literalmente. Mas nós sabemos que a Bíblia não pode ser interpretada literalmente. Você começar a ler de Gênesis a Apocalipse e achar que tudo isto é para o povo hoje do século 21, no ano 24. Você vai causar uma confusão muito grande, você vai causar uma discussão muito grande, que os homens jamais chegarão ao entendimento e concordarão. Uns puxarão para um lado e outros puxarão para o outro. Por quê? Porque lerem a Bíblia carnalmente, mentalmente. Foi isso que Jesus, quando passou nessa terra, ele disse, que ele falava por parábola para os discípulos, para aquelas pessoas que ouvissem, que não era para entender, não iam entender. Tu vê que Jesus andava com os discípulos e ensinava muitas vezes por parábola, porque havia pessoas que não eram para entender. Então, quando Jesus parte dessa terra e vai embora, ele diz que ia enviar um Consolador. Ele ia enviar o Espírito Santo. Por isso ele tinha que ir para o Espírito Santo vir. E Jesus veio através desse Espírito Santo e habita em nós. Por isso que Paulo diz que não passou na mente humana, olhos jamais viram, quer dizer, o entendimento humano, esse entendimento carnal, jamais vai conseguir entender, disse Paulo. Esses olhos carnais jamais poderão ver, disse Paulo, o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Jamais a mente humana poderá entender, esta mente carnal, jamais esses olhos carnais poderão entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por quê, Paulo? Porque não é com a mente carnal que se entende as coisas de Deus. Não é com os olhos carnais que se vê as coisas de Deus. O que Deus tem preparado para nós não é nada material e nada deste mundo terreno. Porque o próprio Jesus disse para não juntar tesouro aonde o ladrão entra e mina e pega, aonde a traça e a ferrugem corrói, mas sim juntar tesouro para com Deus. Por isso que Jesus disse que ele ia enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que estava com Deus ia revelar para aqueles que o amassem a Deus de todo o coração as coisas espirituais, não materiais.
Então Paulo diz, jamais passou no entendimento humano, jamais passou. E jamais olhos humanos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esses olhos humanos já viram cachoeira, já viram cidades lindas e maravilhosas, já viram carros da última geração, já viram mares, já viram prédio de 70 andares aonde os homens ficam pasmados e fora de si pelas belezas dessa terra que esses olhos já contemplaram, e o que já passou em imaginação da nossa mente, mas jamais essa mente humana, esses olhos carnais, viram o que Deus tem preparado para aquele que o ama. E o que é isto, Paulo? Tu tem todo o direito de falar, nosso apóstolo do gentil. Tu tem todo o direito porque o Cristo ressuscitado te levou ao terceiro céu e te deu as revelações maravilhosas e também te deu um espinho na carne para que você não se exaltasse pelas excelências das revelações que você viu lá. E eu agradeço por você, Paulo, porque você podia ter batido no peito e dissesse: eu, Paulo, Tarso, Saulo, fui levado ao terceiro céu e vi as maravilhas lá no céu. Mas não. Paulo, com medo de se exaltar das excelências que viu no céu, ele disse: eu conheço um homem. Eu conheço um homem. Não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi levado ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas que jamais passou no entendimento humano. Jamais! Você pode imaginar o que você quiser. Rua de ouro, casa de ouro, rua de cristais, águas cristalinas. Você pode imaginar o que você quiser. Jamais esses olhos viram o que Deus tem preparado para aquele que o ama. E só tem uma maneira de você amar a Deus. É através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, é aonde nós aprendemos a amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. E sim, obedecendo a Deus, amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Porque se nós dissermos que amamos a Deus, a quem não vimos, porque é um Espírito, é uma divindade, e não amar aquele que está estampado diante dos nossos olhos, a nossa semelhança, o nosso semelhante a nós, jamais poderemos dizer que amamos a Deus. E o que Paulo diz, que jamais passou na mente humana, mesmo que você queira ficar imaginando, mesmo que você queira ficar olhando as coisas mais belas deste mundo, jamais você viu o que Deus tem preparado, jamais passou na tua mente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que é, Paulo, tu que foi lá ao terceiro céu e viu as maravilhas, o que é, Paulo, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que olhos não viram e que jamais passou na mente humana?
fala para nós, Paulo, no século 21, no ano 24. Estamos aqui para ouvir, através da palavra viva e eficaz, esta palavra, mais cortante que qualquer espada dois gumes, que entra no ser humano, lá onde a medicina não sabe aonde é a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Nada ficará nu e patente diante desta palavra que é viva e eficaz e corta. Esta palavra corta muito mais que uma espada de dois gumes, só que ela corta e não deixa marca. Ela corta e não sai sangue. Ela divide o bem do mal no ser humano. Ela divide a carne do espírito. É aonde está a divisão da alma e do espírito. Ali a palavra de Deus penetra e diz: você está nesta carne. Você está participando desta carne, está participando de carne e sangue. Mas não esqueça que você também é um espírito. É na divisão. O único que pode ir na divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus, que é viva. E ela não penetra no nosso corpo como uma espada que fere, que abre buracos. Não. Ela entra na divisão da alma e do espírito através dos nossos ouvidos, através da nossa visão, lendo a palavra. Bem-aventurado o que lê e o que ouve as profecias desse livro. Por isso que ela é viva. Quando você fala da palavra de Deus, quando você ouve da palavra de Deus, você esquece do mundo. Você esquece do que está ocorrendo ao teu redor. Porque nada, preste bem atenção no que eu estou te falando, nada é maior na terra do que a palavra de Deus. Homens morreram por causa da palavra de Deus. Profetas foram aniquilados por causa da palavra de Deus, porque a Bíblia diz: ai daquele que disser o que eu não mandei dizer. Ai é expressão de dor. É fácil você profetizar na emoção. É fácil você dizer assim diz o Senhor, quando Deus não mandou dizer. A palavra de Deus diz assim: ai daquele que disser que o Senhor mandou dizer e ele não mandou dizer coisa nenhuma. A palavra de Deus diz que Deus falou através dos profetas e através da lei, mas agora nos últimos dias de Paulo, há 2000 anos atrás, Paulo já sabia que nós ia ser regido pela palavra, guiado pela palavra. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E o Filho nos deixou a palavra imprensa no livro, no papel. Ele foi embora. Mas os feitos, tudo que Jesus de Nazaré fez, Mateus, Marcos, Lucas, João, livro histórico de Jesus de Nazaré, está registrado para que eu e você hoje sabemos o que Cristo veio fazer nessa terra, morrer pelo ser humano, perdoar o ser humano da cruz para trás, e quem nasceu da cruz para frente, nasceu já beneficiado com tudo que Jesus de Nazaré fez na cruz. Já nasceu em Cristo ressuscitado.
Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8 e verso 1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, segundo a lei, mas andam segundo o Cristo ressuscitado. Em Adão, você era pecador. Em Adão, o teu pecado cheirava mal nas narinas de Deus. Em Adão, você não tinha mais comunhão com Deus. O ser humano procurava comunhão com Deus através de sacrifícios, orações, jejum, oração, sacrifícios. Em Adão, você estava separado de Deus. Você era inimigo de Deus. O pecado que estava naqueles humanos antes da cruz separava o homem de Deus. Por isso que Isaías disse que o ouvido do Senhor nunca esteve agravado para que não pudesse ouvir, nem os braços do Senhor encolhido para que não pudesse abençoar o povo. Mas disse Isaías: as vossas iniquidades, as vossas transgressões separam vós e Deus. Em Adão nós estávamos, aquela humanidade antes da cruz estava tudo separada de Deus. Precisava de um representante chamado sacerdote, a qual você levava o teu sacrifício até ele, e ele apresentava a Deus para que Deus perdoasse os teus pecados. Mas você tinha que sempre estar fazendo sacrifício, abrações, para que você tivesse o perdão de Deus. Por isso que na antiguidade, antes da cruz, se levantava altares, se fazia sacrifício. Mas Jesus vem quando João Batista está batizando no Rio Jordão, capítulo 1 e 29 de João. E ele estava lá batizando, porque João Batista batizava o batismo de arrependimento. E aquele povo de João Batista para trás estava tudo em Adão, tudo em pecado. Mas de repente João está batizando quando levanta os olhos e vê Jesus vindo. E João Batista diz: para de batizar, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso segundo Adão, que veio como cordeiro, veio morrer em lugar da humanidade pecadora que nasceu desde Adão até a vinda de Cristo. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira. Tirou ou não tirou? Tirou. Na cruz, quando ele disse tetelestais, está tudo consumado, o pecado foi tirado do mundo. Pronto, falei. Você, depois da cruz, que o ato da cruz falta 9 anos para se completar 2000 anos que Jesus foi crucificado. A partir dali, não existe mais pecado na terra. Cristo arrancou o pecado.
Cristo tirou o pecado. E quem nos dá essa certeza? A palavra viva e eficaz. Esta palavra que entra entre o espírito e a carne, o espírito e a alma, juntas e medula. Ela nos ensina. Não é essa mente carnal, é uma mente espiritual. É aonde a palavra de Deus nos ensina. Na cruz, Jesus arrancou o pecado da humanidade. Na cruz, Cristo termina com a obra de Adão e diz: agora é comigo. Na cruz, Cristo pega a carta de dívida que tinha contra a humanidade e rasga. Na cruz, Cristo pega a mão do homem mais imundo e sujo que era comparado nessa terra como trapo de imundícia por Isaías. Você sabe o que é um trapo de imundícia? As ataduras dos leprosos, os panos que as mulheres usavam nas suas menstruações, as obras, tudo que você queria fazer para agradar a Deus era como trapo de imundícia. Jesus pega o homem mais imundo, que Deus não poderia vê-lo sem fazer sacrifícios e abrações, e unem com o santo imutável, poderoso Criador do céu e da terra, e diz: eu reconciliei o homem novamente com Deus. Hoje você não está mais afastado de Deus e separado de Deus. Hoje Deus habita em você. Você é filho. Você é eleito. Claro que não é nessa carne. Essa carne aqui é pecadora. Essa carne erra a todo momento. Cada dia nós temos errando e falhando nessa carne. E você acha que é esta carne que vai ser salva? Essa carne não vai para o céu. Essa carne vai virar poeira. Essa carne vai descer aos 7 palmos. Essa carne vai descer ao Seol, a sepultura, o Hades, o mundo dos mortos, aqui no Brasil, cemitério, sepultura, tumba. E ali os bichos vão te devorar, os germes. E a partir de 4, 5, 6 anos, ficará só os teus ossos, que vão durar um tempo mais, mas nada mais que isso, virará pó. Mas o homem espiritual, que veio participar de carne e sangue, esse voltará para Deus. O pó volta à terra, mas o espírito volta a Deus. Volta porque era de lá. Não tem como você voltar se você nunca foi de lá. Senão você iria. Mas a Bíblia diz que voltar. E na cruz, Hebreus 2,14, Jesus desfez toda a obra. Destruiu o diabo. Destruiu as leis. Não há mais as 613 leis para nós, o gentil. A lei que rege para nós hoje, a lei que rege para os filhos de Deus depois da cruz é o amor. Carregai as cargas um dos outros e assim cumprirei as leis de Cristo. Por isso que quando você lê esta palavra, que é viva e eficaz, ela vai te dar entendimento. Mas para encerrar a nossa mensagem, vamos voltar para Paulo. Paulo disse então que a nossa mente
e os nossos olhos nunca viram e jamais passou na nossa mente o que Deus tem preparado. E o que é, Paulo, que Deus tem preparado para aqueles que o amam? É uma casa de ouro? É uma casa de prata? É uma casa fechada de muro de jaspe com um rio cristalino na frente? Não. Paulo diz que jamais passou na nossa mente, jamais os nossos olhos viram, mas Deus a revelou pelo seu Espírito. Então, se você tem o Espírito de Deus, você pode ver o que Deus preparou para você. Você pode entender o que Deus preparou para você. E o que é, Paulo, que Deus preparou para nós? O reino. Por isso que Jesus de Nazaré dizia: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. E esse mesmo apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu, disse que o reino de Deus não é bebida e nem comida. Não é nada terreno. O reino de Deus não tem nada a ver com as coisas físicas dessa terra. Por isso que muitos não conseguem entender. E luto com esta carne para alcançar a salvação. Luto com esta carne para alcançar o perdão de Deus e choram dizendo que são pecador. Nesta carne você sempre vai errar. Você sempre vai semear coisas erradas, porque a Bíblia diz que na carne tu semeia a corrupção, na carne você semeia e colhe a corrupção. Mas o Espírito não, o Espírito é fruto da espontâneo. Você não precisa forcejar. O Espírito está em você, você flui o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão, a benignidade, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. O amor exala de você que tem o Espírito de Deus. Você não consegue ver alguém triste que você quer ajudar. Você não consegue ver alguém doente que você quer curar. Você não consegue ver alguém com fome que você quer alimentar. Você não consegue ver alguém com frio que você quer vestir. Paulo disse: jamais passou no entendimento humano, jamais olhos humanos viram o que Deus tem preparado para aquele que o ama. E o que Deus tem preparado é o que Ele revela através do Espírito. Muitos lêem essa palavra e lê com a mente carnal, com o sólio carnal, e não consegue decifrar o que está aí dentro. Lê de forma literal, pegam todo esse livro para os dias de hoje, algo que já se cumpriu, e aplicam na vida das pessoas. Mas esquece de dizer para as pessoas que o reino de Deus já foi estabelecido, está dentro de vós. Que através do ato de Jesus na cruz não existe mais pecado na terra. O que tem é obra da carne. Isso você semeia, isso você colhe. Que você é um eleito no Espírito, que o teu Espírito é santo, puro, imaculado, sem ruga, sem mancha. Você já é um eleito no céu. Eleito porque você já foi elegido. Você já está no céu. Apenas você está um período de tempo nessa carne. Por isso que Cristo, quando passou aqui, dizia:
Vós estáis em mim e eu em Deus. Aquele que é um espírito com Cristo, esse é um com Ele. Se nós temos a mente de Cristo, claro que a mente de Cristo não é nesta carne. Nessa carne, um diz que tem que ir na igreja do lava-pés, o outro diz que tem que ir na igreja onde usa saia para baixo do joelho e usa gravata. Nessa mente aqui, você diz que tem que ir na igreja, não pode usar barba, o outro pode usar barba. Nessa mente aqui, você tem que ir na igreja do Nazareno, daí você tem que fazer o que Jesus de Nazaré fez, cumprir tudo que Jesus de Nazaré fez. Nessa mente aqui, você vai numa igreja, ela diz, aqui nós não pregamos a palavra, aqui é só revelação. Nessa mente aqui, você vai numa outra igreja, ele diz, aqui nós só profetizamos. Nessa mente aqui, ninguém concorda um com o outro. Você pode ir dentro de uma igreja onde tem 100 obreiros sentados. Você dá a oportunidade para cada um deles. Nenhum vai concordar com o outro. Muito mais ainda digo. Às vezes um prega e o outro desprega. E assim eles vão vivendo uma contrariação e dizem que tem a mente de Cristo. Se nós tivéssemos a mente de Cristo, teríamos que pensar todos da mesma forma, agir todos do mesmo jeito e ter só uma linha de pensamento. Mas quando a Bíblia diz que nós, o Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, é que Cristo é o cabeça e nós o corpo. Nós não se governemos. Nós fizemos algo nessa carne, vamos para um lado, para o outro nessa carne, mas no Espírito quem governa é Cristo. No Espírito nós temos todos irmãos. No Espírito nós temos todos purificados. No Espírito nós temos sem ruga, sem mancha, sem mácula. No Espírito você é um eleito, você vai voltar para a casa de Deus. Nessa carne há divergências, nessa carne há discórdia, nessa carne um diz uma coisa, outro diz outra, mas no Espírito, se você deixar a palavra de Deus viva e eficaz entrar na divisão da alma e do Espírito juntas e medula, e deixá-la dividir e mostrar para você que você é duas naturezas, carnal e espiritual. Nessa carne, nós fazemos de tudo para nos entender, mas não nos entendemos. Você vê casal que não se entende, você vê filho que não entende o pai, pai que não entende o filho, mas quando você não dá lugar a esta carne e deixa o Espírito agir, você vê que todos somos santos diante de Deus, e só basta esta carne cessar nesta terra, nós iremos ao encontro celestial do Criador do céu e da terra. E assim que o teu fôlego cessar nessa terra, assim que o teu coração parar de bater, quando tu abrir os teus olhos espirituais, você vai abrir na glória e vai entender tudo que Paulo diz. Jamais passou no entendimento da carne, dos olhos carnais. O que Deus tem preparado não é nada material. É tudo espiritual no reino de Deus. Lá não tem sexo. Lá seremos como anjos. Lá não casa, não se dá em casamento. Lá não se trabalha, lá não fica doente, lá não sofre. Porque espírito não está sujeito a essas coisas. Quem está sujeito é nós que somos carnais e estamos nessa terra. Que Deus possa te dar um entendimento espiritual, não mental, espiritual. No teu espírito, você vai entender que você não faz parte dessa terra, que você está só por um período de tempo aqui,
Logo quando o teu espírito deixar essa carne volta para a origem dela, que é pó, terra, chão. Mas o teu espírito é de lá. Amém? Glória a Deus. Louvado é Ele, exaltado o seu santo nome. Toda a honra, todo o louvor é dele, porque eu e você apenas somos terra aqui embaixo, mas Ele é glória, Ele é divindade, Ele é poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Ele faz, Ele age em todo lugar como Ele quer. Assim é, e assim será, para todo o sempre. Amém. Queridos e amados irmãos, é um privilégio muito grande passar aqui mais uma vez. Eu vim com o objetivo de falar algo da tragédia, mas sempre eu peço para Deus a abrir da minha boca, Ele me dar uma palavra, e assim eu comecei falando e assim terminei falando. Louvado é o Criador. Eu quero agradecer a você que faz parte do meu canal, que é inscrito no meu canal, que participa do meu canal, deixando o teu joinha, deixando o teu comentário. Muito obrigado. Que Deus te abençoe grandemente. Você está dando voz a esse canal. E nós temos dando voz à palavra que está na Bíblia, para que chegue nos ouvidos das pessoas e elas possam entender. E assim que elas entenderem, elas vão ver que a vida é bem melhor do que elas pensam. Vai sair um fardo, uma carga enorme. E você, quando saber que é filho, que não tem pecado, não está afastado de Deus, cada vez mais você vai querer fazer coisa certa para agradar a Deus. Quanto mais bem tu trata um filho, mais ele vai te responder. Quanto mais tu saber que teu pai te ama, mais tu vais o amá-lo. Assim é nós com Deus. Obrigado. Deixa teu joinha. Se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para que você receba as notificações. Cada vez que nós gravar um vídeo novo aqui, o YouTube vai informar você aí no teu celular. Você deixando o teu joinha, você vai ajudar a fortalecer esse canal. Se você se inscrever aí, você vai fazer parte de tudo que nós estamos fazendo aqui para ajudar as pessoas. O meu objetivo é ajudar as pessoas, porque muitas pessoas têm uma Bíblia, mas eles não lêem. E nós estamos ampliando aqui para que nós podemos mostrar a Bíblia para você, os escritos, e ler juntamente com você. Porque não adianta você só ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23 e não conhecer o que está dentro e o que era para o passado e o que é para o presente hoje. Muito obrigado pelos meus inscritos. Que Deus abençoe o pessoal da tragédia. Que Deus dê graça a todos de uma forma tão grandiosa, tão amorosa, que cada um venha entender. Dá uma passada no meu vídeo anterior que eu botei uma música lá para você escutar e meditar. Compartilha. Aí no teu celular vai ter a palavra compartilha. Compartilha no teu grupo, com uma, com duas, com 3 pessoas. Ajuda esse canal a se expandir. Assim você estará ajudando a nós chegar com o nosso conteúdo a mais gente. O YouTube assim entende e larga na plataforma para que se estenda a mais pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu. E como o Senhor me concedeu essa oportunidade, e eu sou convencido que o Senhor mora em minha vida, como mora na vida das pessoas, que nós somos templo vivo, morada, igreja viva, ambulante nessa terra. Eu peço, meu Pai, do fundo do meu coração, que o Senhor abençoe essas pessoas da tragédia, fortalecendo, dando ânimo, esperança, alegria, gozo, que o teu reino venha se fazer presente dentro deles. Abençoa meus inscritos de uma forma tão especial, mas tão especial, meu Pai, para que eles possam sempre estar comigo aqui. Aqueles que entraram no meu canal também, abençoa de uma forma tão grandiosa, eles, a sua família, os seus pertences. E, Pai querido, que o Espírito Santo que conhece o coração de Deus venha revelar o reino, as coisas espirituais a cada um. Assim eu te peço, meu Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.